Estamos de volta com Estética na TV e hoje parece que a gente está fazendo o programa das Cíntias, né? A gente esteve no primeiro bloco e no segundo também com a Cíntia Garcia, jornalista da revista Vogue, falando sobre moda. E agora, para você estar bem na moda, com uma roupa bem legal, você precisa também estar bem com o seu corpo. E a gente está aqui com a Cíntia Antonácio, ela é nutricionista. E a gente vai falar hoje sobre alguns mitos e verdades dessa coisa de que engorda, emagrece. E a gente vai tirar essas dúvidas com a Cíntia. Tudo bom, Cíntia? Tudo jóia. Obrigada pela tua presença. Cíntia, atualmente a gente vê muitas em dúvida. Se eu não comer à noite eu vou emagrecer mais rápido. O que é verdade? O que é mentira nisso? Por exemplo, para a gente começar, é verdade que quando você toma água ou algum tipo de líquido durante a refeição, isso vai fazer você engordar mais ou é mentira? Realmente os mitos e tabus da alimentação são enormes e muitas vezes acabam atrapalhando todo um processo de reeducação alimentar, de consciência alimentar, né? Em relação à questão dos líquidos durante a refeição, na verdade um abuso de líquidos realmente pode ser prejudicial, mas às vezes um pouquinho no sentido, por exemplo, de 200 ml de água, né, ou de uma bebida pouco calórica com um prato de refeição pode inclusive ajudar. Imagina um prato seco, um arroz, uma carne grelhada e uma salada, né? Um pouquinho de líquido pode realmente ajudar a emulsificar e digerir melhor. Agora um excesso, e principalmente um excesso de bebidas altamente calóricas, como refrigerantes com açúcar, muitas vezes sucos muito concentrados ou adoçados, certamente vai aumentar o valor calórico e engordar. E o refrigerante diet, ele engorda ou ele dá celulite? Não, na verdade assim, o refrigerante ele não é uma bebida saudável, não é uma bebida que se pode estar consumindo normalmente em todas as refeições. É uma bebida divertida, que seria mais para momentos esporádicos. Mas o diet em si, ele não tem calorias mesmo, tanto o diet quanto o light, eles são isentos de açúcar, no caso dos refrigerantes, tá? São isentos de açúcar e, portanto, não tem valor calórico no dia a dia. Mas eles, na verdade, acabam tendo muitos ácidos e gases que muitas vezes acabam, as pessoas assemelham aquele gás com a questão da celulite. Na verdade, a celulite é um acúmulo de gordura no corpo com excesso de peso, às vezes, ou não. Né? Então ele não vai... dá celulite ele por si só. O excesso de açúcar, sim. Então, no caso, os refrigerantes adoçados. Tá, agora então, para uma pessoa que está de dieta ou que vai começar uma dieta, o refrigerante diet é liberado? Sim, ele pode fazer parte, mas com muito cuidado, porque não é uma bebida altamente saudável. Ele tem que realmente preferir a água ou algumas bebidas. Quantas vezes por semana, então, refrigerante? Vai? Umas 3 vezes por semana? Ah, tá bom, ou mesmo vai. que seja, de repente a pessoa não, adora o sabor doce, ela vai consumir todos os dias, mas consome em quantidades moderadas, não compre garrafas grandes para ter em casa, compra latinhas, são estratégias que acabam diminuindo o consumo. E agora, e o carboidrato à noite? Porque a gente já estava comentando antes de começar esse bloco aqui. Antes era assim, comer carboidrato à noite engorda. Agora já é assim, comer à noite não pode. É verdade. As pessoas cada vez mais elas ficam mais amedrontadas em relação às refeições. Enfim, o comer à noite não engorda. O que importa realmente é a quantidade de alimento e a qualidade desses alimentos que você está consumindo. Nós precisamos, muitas vezes, de carboidratos ao longo do dia para nos sentirmos mais dispostos. Então, ter um café da manhã com carboidratos, incluir o carboidrato no almoço ou nos lanchinhos de intervalo, é muito interessante. Nós necessitamos disso. E muitas vezes à noite, você consegue passar melhor com uma refeição mais à base de carnes, magras, verduras. Então, às vezes, isso se torna uma coisa mais fácil de você realizar ao longo do seu dia. No entanto, o que nós vemos é que o carboidrato à noite as pessoas acabam comendo em excesso quando comem. Mas por que isso? Eu, por exemplo, eu tenho mais fome à noite do que de manhã. Então, porque eu acho que você passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa à noite, encontra a família, então cria um contexto mais agradável para as refeições. E acaba exagerando na questão quantitativa. Então não é o carboidrato à noite que engorda, mas a quantidade desse alimento que se põe na dieta ao longo do dia e muitas vezes à noite, quando você chega em casa. Então acho que, por uma questão até fisiológica, o carboidrato ele é mais bem-vindo no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, né? E de repente, à noite, é uma refeição onde ele tem menos dispêndio energético, pode até tirar o carboidrato, não é necessário que se tire, mas pode tirar para ficar menos carboidrato, menos calorias como um todo ao longo do dia. Agora, tem gente que fala assim, à noite eu vou tomar uma sopa.
A sopa ela pode ter batata, pode ter mandioca. Desde que ela não seja uma sopa, talvez só de batata, só de mandioca. É importante equilibrar os alimentos. Então, o que seria interessante? Colocar alguma carne ou frango, para ser o alimento, a proteína, né? A proteína é muito importante. É muito importante dieta, né? ter na refeição, tanto do almoço quanto no jantar, né? É importante colocá-la. E uns vegetais, então ele pode usar chuchu, abobrinha, brócolis, cenoura, que na verdade, todos esses vegetais têm um pouquinho de carboidrato. Nada comparado ao pão, à batata, que são fonte né, de carboidratos. Mas não faça uma sopa só de batata, na verdade, né? Faça uma sopinha que tenha um pouco de batata, se você gosta daquele sabor, mas com bastante legumes, verduras, alho poró, cebola, enfim, dá pra criar E o pão? O pão, ele é o grande vilão, assim mesmo, de uma dieta? Ou tem gente que fala assim, vou trocar por torrada. Torrada é menos calórico que pão, é verdade isso? Depende da quantidade que se comer, né? Como nutricionista, sempre gostamos de investir mais nas fibras, então indicamos, hoje em dia existem muitos pães sem açúcar, como pães light, de fibra integral, que é bem bacana para incluir na dieta. Mas o pão em si, ele tem um valor calórico X. Se você come 2 pãezinhos, dobra. Então não tem segredo, é a quantidade da qual você come. Mas trocar por torrada, se você come um pãozinho e troca por 4 torradinhas, é igual. O valor calórico é igual. Então, na verdade, é uma questão de preferência. Na verdade, o vilão, então, é o açúcar, né? O açúcar é o mal, assim, das dietas em si. Eu acho que as calorias vazias. Então, todo excesso de açúcar, excesso de óleo, de gordura, nós poderíamos dizer que são os vilões, né? Na verdade, o vilão não existe um único. Existe uma alimentação como um todo que está desbalanceada, que é muito viciosa em produtos industrializados, coisas açucaradas, chocolates, as bebidas com açúcar, que eu acho que nós precisamos deixar cada vez mais de lado e substituir pelas refeições, por saladas, por carnes magras, por frutas, por pães integrais, ou seja, todos os alimentos saudáveis. Eu tenho uma dúvida, quando você fala em pão integral, esse pão integral, é melhor eu comer um pão light, desse sem adição de açúcar ou com um teor reduzido de gordura, ou um pão integral que às vezes você vê nos ingredientes tem açúcar. Se o objetivo é perda de peso, existe algum problema com o açúcar, realmente é importante focar mais para os pães light. Eles têm um valor de mercado mais caro, mas hoje em dia tem um sabor agradável e eu acho que é uma opção interessante para quem quer perder peso ou controlar peso, evitar o açúcar. Então, se o pão, a gente tem opção tão gostosa quanto com açúcar e sem açúcar, consumir o light sem açúcar. Tá, e me diz uma coisa, agora essa coisa de você tomar água em jejum ou bater com berinjela, como é que é? Tem outros que falam com alcachofra, com limão. É verdade? Até que ponto isso funciona e também não vai fazer mal para a pessoa? Não vai fazer mal. A água ela é sempre bem-vinda em todos os horários do dia. E se você adiciona alimentos in natura, frutas, verduras, mal nenhum vai fazer, mas a comprovação científica de que isso vá ou emagrecer ou reduzir colesterol, isso ainda é muito vago e, sim, na verdade não existe, não vai emagrecer comer água com limão. Tinha uma época, já que estamos falando dos mitos, receitinha de água com limão, alho e vinagre, alguma coisa do tipo. O indivíduo tomando isso de manhã, ele vai ficar tão enjoado, terrível, né? Que ele não vai conseguir ingerir caloria nenhuma de outro alimento. Então, acho que é meio por aí. Agora, me diz uma coisa, me fala sobre esse espaço do bem-estar, de bem com a vida, né? Que vocês estão aqui em São Caetano, também na região do nosso grande ABC. Como é que é esse espaço? Conta um pouquinho pra gente. É fantástico. Na verdade, assim, a alimentação, o emagrecimento, né, é um componente, existem vários aspectos. Então, não basta só emagrecer, mas você tem que fazer a dieta, você tem que relaxar e fazer a prática de atividade física. Porque sem esses outros componentes, fica tudo muito difícil prosseguir com a dieta. Então, acho que nesse centro a gente está conseguindo agregar vários aspectos. Então, toda essa questão de relaxamento, o de bem com a vida, que cada um precisa buscar uma coisa mais de tranquilidade, para conseguir, inclusive, optar por tudo isso que nós falamos, né? Por esses alimentos mais saudáveis. Sair fazendo uma dieta sem a orientação de um nutricionista, sem um espaço que possa te dar uma orientação melhor, porque você acaba até fazendo a princípio ela vai funcionar, mas depois você vai acabar engordando e às vezes até eu acho que o comprometimento, você ter um lugar, ter um espaço que você possa estar indo com certa frequência, eu acho que é muito mais interessante, você se sente muito mais motivado a estar dando continuidade para o teu plano alimentar, e isso lá no centro é muito bem focado.
tanto essa parte nutricional, no sentido das visitas, das consultas, quanto o aspecto também, né, da atividade física, que você acaba tendo mais preguiça e... A alimentação a gente tem que se preocupar muito, porque eu acho que é um dos grandes prazeres, mas é um dos grandes vilões também da qualidade de vida. Então, vida, acho que procurar geral, a qualidade de vida é buscar tanto na na dieta quanto na qualidade de vida. Cíntia, eu queria agradecer a tua presença aqui, muito obrigada. A Cíntia já é nossa conhecida aqui no programa Estética na TV. E você que ficou interessada em saber sobre o espaço, manda um e-mail pra gente e a gente passa para você a informação toda. O nosso e-mail é esteticanaTV@uol.com.br. Queria agradecer mais uma vez a tua presença. Obrigada a você. Obrigada a você aí de casa. A gente volta amanhã com mais Estética na TV. Tchau.